jogadores, nem treinadores, mais ninguém, que deixe a gente estar aqui em paz, para a tentação andar sempre longe, porque quando se está num clube tão grande como este e se ganha tanto, a tentação anda sempre por perto e nós queremos a tentação longe, está bem? Abraço. Ouvimos o técnico do Palmeiras, depois do empate com o Botafogo de Ribeirão Preto, classificado à próxima fase. Óbvio, a gente vai já falar do Estevão, já vai voltar a falar de futebol, mas o ponto focal da entrevista era o assunto do Al-Sadd, o contrato. A gente vai começar a debater isso aqui. Agora, essa coletiva, ela é daquelas que a gente vai lembrar por um bom tempo, não só pela conduta do Abel na abertura, como pelo que isso gerou na coletiva, né? Porque se fosse só futebol, sem esse episódio, tenho certeza que seria uma coletiva mais tensa. Quando ele vai de forma tão categórica, fala algumas coisas que não respondem nada e fala, não vou falar. Primeiro, parabéns ao Vinícius Nicoletti por ter, depois de todo esse movimento do Abel, olha, eu quero respeitar, beleza, mas assinou ou não assinou? Essa era a pergunta. Entendeu? Então, parabéns ao Vinícius Nicoletti. E, obviamente, a postura do Abel condiciona depois. A entrevista estava suave, como nunca é em momento nenhum com o Abel, né? Ele fez aquele tiro de guerra e criou essa gordura em relação à maioria. Então, parabéns ao Nicoletti. Mas, André... o começo parecia promissor, quando ele fala do livro, e é isso e aquilo, e umas páginas que eu quero rasgar, eu falei, ele vai admitir que errou. Agora vai. Entendeu? E que fique bem claro, o direito de chegar lá e abrir e falar, gente, eu sei que vocês vão falar, bacana, não posso falar, o departamento jurídico falou para não falar nada, também. Só que o que me incomodou, André, eu quero te ouvir, é que ele deu a intenção que ele falou. E, então essa é a verdade e eu não falo mais. Ele não falou nada, André. E aí é isso que doeu no ouvido. Uma opinião e uma impressão. A opinião, era melhor não ter dito nada. Era melhor ter falado, olha, eu já sei que vocês vão perguntar, compreendo, mas não vou tocar nesse assunto. A impressão, ele ficou muito mais preocupado com a repercussão dessa história do suposto pré-contrato com o Al-Sadd na torcida do Palmeiras em relação a ele não querer estar aqui. Sim, me parece que essa é a preocupação dele. Também. Deixar muito claro para o torcedor palmeirense que ele está feliz, que ele está onde quer estar e tal. E olha, gente, isso é bastante óbvio, ele não precisa dizer isso, né? Claro. E se por acaso ele assinei, mudei de ideia e fiquei, isso continua sendo a verdade que ele mencionou. Estou feliz aqui, é onde eu quero estar, é onde me querem. Porque se o Palmeiras não quisesse o Abel, o contrato dele não teria sido renovado. Se o Abel não quisesse o Palmeiras, ele estaria agora em outro lugar. Mas começar a falar, a abordar esse tema, eu sou feliz aqui, é onde eu quero estar e tal, o que não é novidade para ninguém, mas não tratar de fato do assunto que está sobre a mesa, foi frustrante. Era melhor ele ter dito, na minha opinião, que não podia, não queria falar nesse assunto, pelo menos hoje. O melhor de tudo teria sido, olha, assinei, não assinei, mudei de ideia, não mudei, é isso que aconteceu, me arrependo, não me arrependo, não tem nada, ninguém pode provar nada, vou me defender, mas ele não quis. Então, se não é para esclarecer o assunto, acho que era melhor não ter dito nada mesmo. E aí tem um ponto que o Vinícius Nicoletti pergunta a ele, mas você assinou ou não assinou? Eu sei que você não quer falar sobre isso. Vamos ver. Ele fala assim, vocês precisam acreditar em uma verdade. Qual é a verdade? Você acreditar? A gente quer acreditar o que você vai falar, o que é que você tem para falar sobre isso. Eu sei qual é a verdade. Independentemente de acreditar ou não, qual é a sua? Qual é a sua você verdade, tem a dizer, né? O que você tem para me dizer, exatamente isso. E é isso que o Vinícius Nicoletti pergunta, mas o que é que você tem para me dizer? E aí ele dá a entender que vai falar, e é isso que pega, Mota, é exatamente isso, é o dar a entender que vai falar algumas palavras que não dizem nada, absolutamente nada. Era muito melhor ele falar, olha, eu não posso falar sobre esse assunto. Daqui a um mês a gente vai ter uma conversa com a FIFA ou depois a gente vai conseguir esclarecer. Agora eu não posso. Era muito melhor. Realmente é frustrante essas palavras do Abel. Porque o Abel não falou nada. No fundo, o Abel disse e não disse nada. Soltou aí umas 2, 3 frases que para o torcedor dá quentinho no coração, que é o que o palmeirense quer ouvir. Mas, do ponto de vista técnico, nesse assunto, a entrevista do Abel não teve valor nenhum sobre esse assunto. A gente continua sem saber se ele assinou um pré-contrato ou não. A gente continua sem saber se esse pré-contrato tinha uma multa, de fato, que o obrigava a cumprir ou pagar os 5 milhões de euros. A gente não sabe se o Al-Sadd depositou o valor da multa do Abel
na conta do Palmeiras e o Palmeiras devolveu a quantia, que é outra possibilidade, outra versão que circulou nos últimos dias. A gente não sabe se o Palmeiras e o Abel já estavam esperando o processo e não, beleza, a gente renovou o seu contrato, a gente vai arcar com essa multa, a gente estava só esperando para ver se o Al-Sadd ia entrar na FIFA. A gente não sabe nada. E ao não saber, fica difícil, inclusive, de a gente ter um juízo de valor sobre a história. Por enquanto, o que a gente sabe é o que foi divulgado, porque o Palmeiras ou o Abel não se importaram em mudar a versão da história caso ela precise ser mudada. E o que se sabe, que informação trazida pela TNT, pelo Rodrigo Fragoso, que é repórter da TNT, é que o Al-Sadd entrou com processo na FIFA contra o Abel Ferreira pelo não cumprimento de uma cláusula de um documento vinculante, um chamado pré-contrato para ele assumir. E a gente tem essa informação, ponto. Então, enquanto não vier um desmentido, uma explicação, uma outra versão, um jogo um pouco mais aberto, para que se tenha o juízo de valor correto sobre a postura do Abel quanto profissional, e é isso que está em discussão, a postura do Abel quanto profissional, nesse caso específico com o Al-Sadd do Catar, não é com o Palmeiras, é com o Al-Sadd do Catar. A versão que a gente tem é a versão que está na mesa, que é a versão do clube Qatari. É isso. Né? Então, de fato, foi em relação a esse tema, que é um tema importante, não para o futuro do Abel no Palmeiras, a gente sabe que ele vai ficar, mas pode ter uma sanção, o Palmeiras pode ter uma sanção, quem é que vai pagar essa multa? Essas são questões importantes. Claro. Sobre esse assunto, a entrevista do Abel foi completamente inútil, porque não serviu de nada. Eu queria até perguntar, é que eu fico muito... É muito raro vocês me verem me incomodando, mas essas coisas de... Aqui, é muito fácil hoje em dia a gente ver ou jogador ou torcida apontando o dedo para a imprensa, e aqui não tem ninguém que defende quando a gente está errado ou não, uma pergunta mal feita tem que ser condenada, um comentário mal feito tem que ser comentado, mas a hora que ele fala sobre isso eu não falo mais, me incomodou, não, ele não falou, e é um direito que ele tem, claro, ele poderia ter, e eu não estaria nem batendo, eu falaria, lamento de não ter ouvido, gostaria de saber a verdade, a versão dele, mas se aqui é direito dele, ponto, vamos seguir. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Não, mas ele fala, então sobre isso, e fala algumas vezes de uma forma intimidadora, exato, e ao mesmo tempo mandando o back-off, né? Vai eu não vou falar, e repetindo, eu não vou falar, fazendo. E aí acabou que a imprensa, tirando o Vinícius Nicoletti, todo mundo comprou essa história. Nem para perguntar qual era a página que você rasgaria. Eu acho que essa pergunta, a hora que ele fala da página, é que essa pergunta... Não está no microfone, né? Que ele fala sobre a história do chute do copo. Né? Ele estava começando bem. E assim, eu estava acompanhando. Esse assunto, claro, ganhou muita repercussão. A gente falou sobre ele na segunda ou na terça-feira, hoje é quinta. Acho que foi na terça-feira. Não, foi na segunda. Foi na segunda. Foi na segunda-feira que a gente falou sobre isso. E eu estava observando os comentários dos palmeirenses nas redes sociais, nos posts da ESPN sobre esse assunto. E a opinião, o olhar do torcedor, ele foi praticamente unânime no que eu vi. Que é no sentido... O Abel não deve explicação nenhuma a vocês, o Abel está no Palmeiras, é isso que nos importa. Mas esse é um olhar só do torcedor, né? E não é, e a questão tem que ser analisada de maneira mais ampla, para a gente entender se o processo faz sentido, se uma possível sanção faria sentido, se o Abel agiu certo ou agiu errado, porque o nosso papel aqui é elogiar quem age certo e criticar quem age errado, não só em relação ao Palmeiras, mas em relação ao todo. Então, embora para o torcedor o que importe é que o Abel é nosso, o Abel ama o Palmeiras e aqui ele fica, o nosso dever é um pouco além de atender só a demanda do torcedor. E tem uma coisa, desculpa, Gustavo, mas tem uma coisa que eu acho curiosa, que é a seguinte. Essa questão desse episódio possivelmente ser usado para que alguém diga, tá vendo, o Abel queria ter ido embora. Isso não interessa. É essa questão. Isso não importa. Do ponto de vista jornalístico, isso é uma bobagem. Agora, eu entendo que o torcedor do Palmeiras, quanto menor o senso crítico que ele tiver, mais importância ele dá para esse assunto. Sim. Essa preocupação, né? Não dele, mas por alguém dizer, o técnico do seu time queria ir embora. Ele não quer estar aqui. Gente, é quase infantil. Se ele não quisesse estar aqui com o cartaz que ele tem no futebol, ele não estaria. O Abel já recebeu propostas absolutamente inacreditáveis. Eu falei aqui. Falou. A proposta que tirou o Luiz Castro do Botafogo, que é uma coisa estratosférica, a primeira que chegou para o Abel com números 4 vezes mais. O Abel recebeu uma oferta 4 vezes maior do que a do Luiz Castro, do mesmo time.
Então, se ele quisesse ter ido embora, ele teria ido nesse dia. Se ele quisesse ter ido embora para a Inglaterra, ele teria ido embora porque... turco. Sabe assim, então, essa coisa, essa preocupação, não. O Abel está onde ele quer estar, ele não deve satisfações. Isso é de quem, sabe, não está vendo que tem um elefante na sala e olha para o lado para querer, né, desviar o olhar do elefante. O elefante ele assinou um pré-contrato ou não? Isso pode gerar problemas ou não? É isso. Essa história é real ou não? E assim, não é também necessário ser detetive ou ter grandes habilidades investigativas. Se o Al-Sadd foi à FIFA por causa de um documento vinculante, há um caso. Se não houver o tal documento vinculante, não há caso algum. Não existe. Claro. Então, ou o Al-Sadd mostra algo em que tenha o nome do Abel e a assinatura dele, ou de um procurador em nome dele, ou o Al-Sadd não tem nenhum caso. Ah, mas pagou a multa, depois devolveu. Isso não é o suficiente para cobrar do técnico, porque nada foi devido. Então, essa questão que me parece ser o principal ponto da pequena declaração do Abel hoje, eu sou feliz aqui, estou onde quero estar. Desculpe, está muito claro, ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso. E a importância disso no grande esquema das coisas em relação a há um caso na FIFA contra o Abel ou não, é mínima. Ele pode ter tido todas as vontades do mundo de ir embora para o Al-Sadd. Aí um belo dia ele acordou e falou, não importa, eu quero ficar. Acabou, é direito dele. Claro. Então, as pessoas estão preocupadas com o que não vale, com o que não cai na prova. É muito engraçado isso. E tem uma parte que ele fala das entrevistas coletivas dos últimos 7, 8 meses. E aí eu imagino que seja aquele momento em que ele não sabe se ele vai ficar. E ele fala, isso eu vou pensar depois, em quantas entrevistas se perguntou, Abel, você vai renovar com o Palmeiras? Você vai ficar no ano que vem? E ele, veja bem, veja só, eu tenho que ver o que é que minha família quer, o que é que minha família quer. Uma bola de prata. A gente, na entrada ali, a gente perguntou, e aí vai ficar? Ele falou, vou ficar. Mas ali já era dezembro. Ele ainda passou, olha, agosto, quando ele não sabia se ia ganhar o Campeonato Brasileiro, ele não sabia, setembro ele falou sobre isso, outubro ele falou sobre isso, porque ele era perguntado a cada entrevista coletiva. Então, assim, dá ainda mais a entender de que sim, há algo que foi feito ali naqueles meses de alguma assinatura. E se existe algo na FIFA, André Kfouri, e existe essa conversa com o Palmeiras, eu também não acredito que não exista nenhuma assinatura. Esse é o que me leva a crer que existe algo ali no Al-Sadd. O Al-Sadd não vai chegar na FIFA. Não teria falado, né? Sim, e também ele poderia falar, não assinei nada. E aí a FIFA abre não sei se é uma investigação, mas conversa com o Palmeiras para que o Palmeiras pague essa multa para ver o que é que vai acontecer entre Abel e Palmeiras, é porque existe alguma coisa ali. Sim. Não é que não exista nada, não foi assinado nada. Alguma coisa tem. E o ponto, para mim, dessa história é a conduta que o Abel teve para com o time do Catar. E é o que eu falei aqui na segunda-feira. Não é porque o Abel resolveu ficar, e que bom que ele resolveu ficar, num time do Brasil, que o que ele faz com os outros times não nos importa. É claro que importa. O Abel, ele é objeto da nossa análise. O Abel é o principal técnico em atividade no continente. O Abel é o principal técnico em atividade no Brasil. Então, tudo que ele faz de bom e de ruim é objeto de nossa análise. Tudo que ele faz no Palmeiras e fora dele em relação ao trabalho dele, evidentemente, é objeto de nossa análise. Então, se ele assinou um documento vinculante com um clube de um outro país, não cumpriu o contrato, que é direito dele, mas não pagou a multa que aparentemente consta no contrato, ele não teve a melhor conduta com esse outro time. E isso é objeto de nossa análise. Né? É possível criticar o Abel Ferreira, né? Se ele tiver cometido tiver tido algum ato antiprofissional ou que não condiz com a conduta que ele costuma ter. Não é porque o Abel é um técnico espetacular, de incontáveis virtudes e de incontáveis méritos nesses 4 anos que ele está no Palmeiras, que ele não pode ser criticado. Claro. É evidente que ele pode. E diante da ausência de um desmentido dessa história, a versão que continua em cima da mesa é a versão de que ele não teve a conduta profissional que deveria ter com o clube do Catar. Não nos foi oferecida nenhuma outra versão. E se confirmada essa versão, ela é passível de crítica. Isso para mim tem que ser muito claro. A gente tem que entender que pessoas e profissionais maravilhosos também erram e pessoas e profissionais péssimas também acertam. Isso está tudo certo. As coisas não são 100% nada, né?
E essa relação elogio-crítica com o Abel, ela vai muito nesse sentido. Como todo mundo concorda que o Abel é o melhor técnico em atividade no continente, parece que é proibido criticá-lo se ele tiver alguma atitude que não seja a melhor. E aparentemente, nesse caso, existiu algo desse tipo, até que se prove o contrário. Hoje ele teve a chance e não provou nada sobre isso, ou não mostrou nada sobre isso. Eu queria te ouvir, André, sobre o clube. Você acha, não que tenha obrigação, estou te perguntando, você acha que seria bom o Palmeiras, através da figura da presidente ou do diretor tão citado, Anderson Maus, alguém falar sobre o episódio, embora tenha sido um movimento só do Abel, mas sobre conhecimento do processo ou não, da questão jurídica que aparentemente o Palmeiras se colocou solidário ao tema, ao lado do Abel? Eu honestamente não vejo nenhum problema em falar no assunto de maneira clara e transparente, tanto o Abel quanto o Palmeiras. Sim. Aí dando exemplos, né? Porque as pessoas gostam de colocar palavras na nossa boca ou inventar que ouviram coisas que não ouviram. Exemplos. Se o Abel assinou e isso está dando um problema, por que não dizer realmente assinei, era uma proposta que eu pretendia aceitar, depois eu mudei de ideia. Tem ali coisas com as quais eu não concordo, nós vamos nos defender. Qual é o problema de dizer isso? Se ele não assinou, que é o que acaba com qualquer problema, Sim. Diga hoje, eu não assinei nada. Não sei do que se trata. Meus advogados estão aí, do Palmeiras também. Não assinei papel nenhum. Por que não dizer isso? E da parte do Palmeiras, a mesma coisa. Eu imagino que as pessoas do Palmeiras deixam o Abel bem à vontade para se posicionar em relação a assuntos que são pessoais dele, no âmbito profissional, claro, mas assuntos que dizem respeito a ele, como esse, da forma que ele quiser, né? Acho que ninguém diz para o Abel, Abel, vai lá e fala isso, ou não diga isso. O Abel, ele, até pela personalidade dele, não aceitaria esse tipo de coisa. Mas eu também imagino que existe uma conversa para falar, olha, de qual forma nós vamos nos posicionar. O Abel representa o clube. O assunto diz respeito a ele, pode respingar no Palmeiras, porque é uma questão na FIFA, mas é um assunto da carreira do Abel. Então, eu não vejo qualquer problema em falar sobre isso. Não sei porquê, né? Quando o Abel diz, no início da entrevista dele hoje, eu esperei para falar aqui, porque gosto de falar com vocês olhando nos olhos, eu falei, agora ele vai falar. Agora ele vai abordar o assunto da maneira que ele acha que tem que abordar, mas ele vai abordar. Eu pensei, teremos respostas. Não tivemos, eu não sei. Eu não sei porque, eu não sei qual é o problema que uma entrevista clara sobre o assunto pode causar Ao processo. Ao processo, à defesa dele e tal. Honestamente, eu não entendo essa postura. Muito bem.